Olá, bem-vindo a mais um podcast Entre Líderes, que faço com muito prazer com a minha querida amiga Nancy Assad e sempre trazendo convidados especiais. Desta feita aqui trazendo o Luiz Comar, da Soul. Soul, ele vai explicar direito o que é a Soul. E assim é um prazer muito grande te receber no nosso programa, Luiz. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado, Nancy, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria ter você aqui conosco hoje. Também estou muito animado. Ouvindo aqui a conversa, tivemos uma boa conversa aqui. Se a gente não parasse de conversar, esse podcast nem sairia de tanto conteúdo que tem, ô Luiz. E, obviamente, assim, falar sobre o seu trabalho, sua vida, sua trajetória um pouquinho. E, obviamente, assim, o porquê trouxemos o Luiz e, obviamente, sempre pensando em você, que é o fruto do nosso trabalho. Aqui nós lidamos com executivos, gestores, desde RH, diretores de maneira geral, se leva de uma maneira geral, mas realmente líderes do seu próprio negócio, líderes da sua própria vida. Então, muitos consultores, mentores, pessoas que de uma maneira interferem na vida de outras pessoas. Muitas pessoas também da área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é também o seu claro foco do trabalho que você realiza. Então, primeiramente, Luiz, um pouquinho da sua trajetória, porque você tem hoje a empresa Soul, mas como é que é um pouquinho da sua trajetória? Porque o Soul tem a ver com tecnologia, tem a ver com treinamentos, tem a ver com desenvolvimento de pessoas. Primeiro assim, talvez antes de você falar da sua história, o que é a Soul? Que tipo de empresa é a Soul? Vamos lá. A Soul é uma empresa de educação corporativa, tá? Focada em treinamento para empresas. Ela trabalha desde a consultoria para você desenhar a sua universidade corporativa ou a consultoria para você desenhar o seu programa de liderança ou os seus programas de desenvolvimento, de treinamento em geral. Então, a gente te ajuda com a consultoria para estruturar isso. Se você não tiver a tecnologia, a gente pode te ajudar com a tecnologia também. A gente te ajuda com o conteúdo para fazer isso tudo acontecer e com a operação dessa sua unidade de treinamento, a operação dessa sua universidade corporativa. Muitas empresas têm o sistema, têm a tecnologia, mas não conseguem fazer o melhor uso dela. E na relação com o fornecedor de tecnologia, o foco dele é a quantidade de licenças ou o foco dele é que o sistema não esteja quebrado, né? Você não precisa abrir um chamado no suporte. Mas como é que cadastra um usuário? Como é que põe o cara de férias? Como é que adiciona uma nova trilha? Como é que opera isso? Como é que eu tiro os relatórios que eu preciso para levar para a minha liderança, para o meu C-Level? Então, todo esse serviço, essa camada de serviço, a Soul pode te ajudar. E foi assim que a Soul nasceu, fazendo isso. No meu entendimento, assim, você falou que faz um trabalho hoje destinado principalmente a universidades corporativas das organizações que vão disponibilizar os seus treinamentos para os seus colaboradores, etc., para os seus stakeholders de maneira geral. Agora, é muito comum que as universidades corporativas contratem consultorias para desenvolver treinamentos ao vivo, a cores, ou seja, presenciais, e também à distância, como é o caso do trabalho que você realiza. Então, existe essa diferença ou vocês também atuam no segmento de treinamentos presenciais? A gente também faz os treinamentos presenciais, faz com treinamento de multiplicadores e a gente faz também principalmente os treinamentos híbridos, porque muitas vezes as empresas contratam uma consultoria e falam, eu preciso trazer algum especialista em comunicação aqui, eu vou trazer o Reinaldo Passadori, mas assim, olha, claro, vou trazer ele, feliz mas aí o Reinaldo falou, olha, para fazer esse treinamento eu preciso de um pré-work, preciso de um trabalho que acompanhe o processo, porque quem trabalha com treinamento, a gente sabe que assim, você não ensina ninguém, nem com um treinamento em sala de aula, nem com um e-learning. Você ensina alguém passando um conceito e apoiando essa pessoa durante o seu desenvolvimento. Sim. Então, a gente pode te ajudar durante esse apoio, pode fazer o pre-work. Então, quando as pessoas chegarem para o treinamento de comunicação, elas já estão preparadas com boa parte do conteúdo teórico e vão aproveitar o melhor o consultor, o especialista naquele determinado assunto, na parte prática ou nas discussões que não vão estar escritas em livro, que não vão estar escritas... Normalmente é um trabalho híbrido, porque a parte toda teórica vai ser desenvolvida por EAD, etc., com toda microlearning. Tá. Essas coisas todas. Podemos ajudar com isso. E agora sim, focando um pouquinho, eu gostaria que a Nancy também perguntasse coisas assim, naquelas coisas especiais. E você, quem é você? Eu sou. Quem é agora? Essa pergunta é destinada ao criador, né, do sócio da Soul. Quem é você? Eu gostaria que você falasse da sua jornada pessoal e profissional, porque pelo que você conversou com a gente ali, a jornada pessoal teve um impacto muito grande na vida profissional, né? Teve.
eu acho que não dá para separar as duas coisas, né? A gente hoje vive num mundo em que muito se fala assim, não precisa equilibrar as duas coisas. Assim, eu sempre vi elas de forma equilibrada. O ideal seria harmonizar, né? Porque o exemplo que você falou, também tive uma época aí de ficar muito afastado da família, de repente assim, o que eu tenho que escolher, a família ou o trabalho? Ou o ideal seria conciliar as duas coisas, mas nem sempre é tão simples. Nem sempre é tão simples. E eu gostei do harmonizar, né? Porque até quando a gente pensa em equilibrar, às vezes é uma balança, mas se eu colocar um contrapeso, talvez eu consiga equilibrar, né? Manter a balança em dia. Mas harmonizar é mais interessante. Eu sou formado em psicologia, tenho meia faculdade de física que eu abandonei porque eu estava trabalhando com uma empresa de software. Para não largar outra faculdade, na década de 90 a gente ainda achava importante ter o diploma universitário, né? Eu decidi sair da sociedade de empresa. Então, me formei psicólogo. Comecei a trabalhar com RH, numa consultoria de treinamento. Como psicólogo? Com CRP atendendo em clínica, essas coisas não. Mas com psicólogo, obviamente, interferindo em todos os seus trabalhos, direto e indiretamente. Usando o que a gente conversou um pouco antes sobre o sou, eu diria que eu sou psicólogo. Né? Eu sou psicólogo. Tem um certificado, prova, está aqui. Tá ali, eu tenho todo o conjunto de competências para conseguir lidar com os outros, comigo, com as situações. Então, eu comecei a trabalhar numa consultoria de RH, e no meio do caminho reencontrei os meus colegas da empresa de software que estavam trabalhando com um software super interessante sobre gestão de competência, que era um assunto do tema do momento em RH, né? A gestão dos ativos intangíveis. Quando começou as conversas sobre gestão de conhecimento, e a gente começou a trabalhar, juntar essas duas coisas. Num determinado momento, eu me pego no 5º subsolo de um banco, instalando um banco de dados num servidor e falei, definitivamente eu não sou mais um psicólogo, sou um profissional de tecnologia. E aí comecei a trabalhar com consultorias em tecnologia, em gestão de tecnologia, gestão de processos. E aí a vida pessoal, né, veio, né, tive a primeira filha e a vida de consultor para um jovem profissional, ela funcionava, mas para um pai de família eu precisava um pouco mais de estabilidade. E por conta da rede de relacionamentos, consegui o trabalho numa companhia aérea. Fui trabalhar na Gol, por conta de um colega com quem eu já tinha trabalhado nos projetos de consultoria. Fiquei 1 ano na Gol com projetos super complexos, atendendo as áreas de operações, aeroportos, cargas, trocando o sistema de cargas da companhia. Seria assim, automatizando, facilitando, reduzindo operações. Até para entender na tecnologia como é que você usou a tecnologia, porque depois assim, essa evolução toda vai culminar no treinamento e desenvolvimento de pessoas, mas a base te ajudou assim a encontrar de que maneiras estrategicamente eu posso, a partir da tecnologia, reduzir tempo, reduzir custos, reduzir operações. Isso. Por exemplo, as áreas de operações, cargas e aeroportos é onde acontece o coração da companhia aérea, né? Então, o passageiro chega no aeroporto, tem que fazer o check-in, é um sistema, né? Ele tem que embarcar no avião, o avião vai voar, ele tem que ter passado por um processo de manutenção, toda a operação daquele voo, aquele avião que vai sair de um lugar, chegar no outro, tem todo um processo de malha, de logística, né? Um software de logística para eu controlar a malha do avião, os passageiros que estão lá, como é que aquele passageiro que vai chegar naquele lugar vai fazer uma conexão para outro. Então, tem toda a estrutura de tecnologia para isso, e o próprio voo, ele depende de sistemas que definem planejamento de voo, quantidade de combustível, regulagem do avião. Se no lugar está tendo guerra, se no lugar ela está tendo possibilidade, em função de chuva, de intempéries, movimento. Como é que eu tenho combustível suficiente para eu pousar em outro lugar, né? Às vezes a gente fala, o avião foi tal lugar e voltou. Não, ele tinha combustível, estava programado. Isso fazia parte do plano de voo, tinha uma alternativa. E o sistema de cargas, naquela época a empresa estava trocando, porque ela ia começar a fazer cargas internacionais, e o jeito de fazer o transporte de carga internacional é diferente. Quem já voou para fora viu que sua mala vai dentro de um container, diferente daquela mala nos voos domésticos que vão
encaixadas dentro de um bagageiro. Devidamente acondicionado. Devidamente acondicionado, carinho, com todo cuidado, carinho. A própria gestão dos terceiros que fazem isso, a própria gestão de mala que se some, tem todo um monte de sistema para isso, né? E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação que o corpo de profissionais da operação não se dava bem com TI. E eu tinha que dar suporte para eles e ajudá-los a usar a tecnologia. E aí eu fui entendendo, você tem um contrato de suporte que é horário comercial, eu estou operando 24/7. O que eu fiz? Eu peguei meu notebook e fui sentar dentro do CCO. CCO, só para... Centro de Controle Operacional. Tá. É onde tem toda a gritaria do voo que está atrasado, cadê o avião? O avião lá. Não é aquela educação da moça gentil que atende para esse... Não, aquela moça é só um pedaço da operação, né? Ela está lá cuidando da segurança, um papel de cuidar de segurança muito grande. Mas foi lá que eu descobri coisas fantásticas do tipo... A pessoa teve um filho a bordo. Olha... E você tem que limpar aquele avião. Então você esquece que aquele avião vai decolar. Além da criança, além de fazer todo o processo, tudo isso. Da mãe, que tem que ter um conforto. Uma coisa é você olhar a pessoa, a mãe, cuida dela. Outra coisa é como é que eu resolvo aquela disrupção na minha malha, né, aérea. Aquele avião tinha que sair daquele lugar para ir para outro, já tinha gente esperando ele lá. Então, quando o seu voo atrasou, talvez alguém tenha tido um filho a bordo. Parido. Né? Esse tipo de coisa acontece, né? Mas, assim, quando a gente está no escritório, você não tem ideia disso. Né? Você não tem ideia disso. E eu sentado na operação, comecei a entender. Isso aqui é outro bicho. Eu tenho que, para atender este cara, eu preciso falar a língua deles. Para entender... Como é que funciona para eu poder oferecer o melhor serviço, eu tenho que estar no mesmo ambiente. Né? Então, eu acho que essa percepção que eu tive, eu fui muito feliz nisso. E isso acabou me acompanhando em todo o resto. Porque dali, eu fui convidado para fazer parte do time do startup da Azul Linhas Aéreas. Olha só. Eu fui funcionário número 4. A importância do seu trabalho e que trouxe toda uma remodelação, modificação. De perceber isso tudo. Já que não havia isso, você trouxe lá todo esse mundo novo, como é que foi a percepção das próprias empresas para as quais você passou? Aquele agora parece que eu encontrei um mundo novo, uma nova perspectiva. Ou as pessoas e empresas tinham noção do que esperavam? Ou você trouxe lá, isso aqui pode ser feito de outra maneira. Por que eu não pensei nisso antes? Já teve algumas surpresas assim? Olha, sim. E tive alguns aprendizados importantes. Né? Uma época que eu estava na própria Gol, eu precisei fazer uma configuração num sistema. E quando eu procurei lá os meus colegas de TI, a resposta foi: não dá para mexer. Porque a gente tinha que ter feito essa configuração quando instalou. Ok, morreu o assunto. Quando eu fui para a Azul, eu me deparei com a mesma situação. E o colaborador que estava lá era o mesmo. Ele também tinha migrado de companhia. Eu falei, essa é aquela decisão que daqui 4 anos alguém vai reclamar que eu tomei. É isso. Né? Então, perceber que às vezes a gente toma uma decisão hoje, resolve algum problema, que daqui a 4 ele vai virar um problema para outra pessoa, é importante. E essa outra pessoa também perceber que a decisão que alguém tomou antes, que está impactando o meu trabalho agora, não foi tomada por incompetência ou má fé, foi tomada com os recursos disponíveis naquele momento. Né? Eu acho que perceber isso foi importante para eu poder ser convidado para encarar uma startup, porque assim, era um negócio que, olha, assim, a gente não sabe se vai dar certo, não sabe como é que vai ser, né? Tem muita incerteza. Luiz, que história bonita. E o que dá para fazer? Um pouquinho mais assim no e daí? E daí o que você fez ao longo do tempo chegou na empresa que você tem hoje, que é a Sul, e que de fato presta um serviço para grandes organizações, grandes empresas, que você focasse agora, então assim, porque nós temos aqui provavelmente pessoas que vão se interessar pelo seu trabalho. Eu quero no seu, poxa, esse cara é importante, essa empresa para mim é importante. Como eu também fiquei curioso em saber um pouco mais de que maneira nós podemos nos beneficiar daquilo que você tem para oferecer em termos de treinamento e desenvolvimento de pessoas, em termos de crescimento, em termos de evolução, em termos de atender a mais pessoas, em termos de, enfim, de possibilidades de progresso e crescimento, que é o que toda empresa deseja. Por que as empresas te contratam hoje? O que você oferece efetivamente para as empresas que te contratam atualmente? Vamos lá.
as empresas, qualquer empresa tem uma necessidade que é desenvolver os seus profissionais. As empresas estão passando o tempo todo por mudanças de tecnologia, mudanças de sistema, mudança de negócio. O tempo todo isso está acontecendo. Entram novos profissionais, saem os profissionais que estão lá. Esse é o dia a dia de uma organização. Para manter a sua operação funcionando, você precisa que as pessoas que estão lá estejam devidamente capacitadas a operar os sistemas, a ter o comportamento que você precisa, a seguir as regras e os procedimentos internos, a se comunicar melhor, a liderar melhor. Então, a gente ajuda as empresas a desenhar esses projetos. Essa é uma das coisas que a gente faz. Vender melhor os produtos, né? Eu estava comentando, a gente ainda atende o nosso primeiro cliente, que é uma fábrica de pneus. E cada pneu novo... Você pode falar da empresa? Pode, é a Goodyear. Goodyear é o nosso... Se você atende a mesma empresa? 17 anos. Olha só, uma pessoa que atende uma empresa por tanto tempo, nós temos cases assim também, graças a Deus, significa então você entrou na porta da frente e foi acolhido e o seu trabalho tem sido útil ao longo desses 17 anos. A gente tem contribuído para o crescimento daquela própria organização, para o desenvolvimento daquela própria organização. Isso quase sócio, né? 17 anos lá dentro. Então, uma pergunta. Nessas empresas que você veio para mudar totalmente, como que você lidou com as resistências? E como que você lida hoje com as resistências quando você implanta um sistema? Não, sempre foi assim, vai continuar assim. Como que é isso para você? Isso... Porque eu acho que isso é o maior desafio que a gente tem, lidar com as resistências dentro das organizações, né? Aí eu acho que eu penso que é onde entra o papel do psicólogo, né? Como é que a gente entende, né? Qual que é o problema? Qual que é o complicador para aquela mudança organizacional, né? Principal, do meu ponto de vista, o jeito mais fácil de resolver isso é escutar. Escutar e empatia, entender o que é que está difícil para aquela pessoa, o que é que pode estar servindo como barreira para essa mudança, para essa transformação, né? E isso fazer parte do conteúdo, tá? Ser considerado na hora de você desenvolver um conteúdo, desenvolver um treinamento. Então, né? Mas é assim, quando você vai para uma empresa... Você falou, a gente aproveita o programa, o sistema que eles têm. Uhum. Normalmente, quem comprou o sistema, acho que é a melhor coisa do mundo. E quando você vai, você verifica que não é. Vamos lá, tem situações muito específicas no contexto de treinamento, em que uma das principais dores das áreas de treinamento é o engajamento dos meus colaboradores. Uhum. Especialmente quando a gente fala num contexto de learning. Comunicação. É muito relacionamento de contato. Muito mais alinhado com isso, né? Uhum. Mas a pessoa que está à frente desse problema, por conta de todas as pressões organizacionais, não é falta de competência ou conhecimento. Ela encontra um culpado. Ela precisa encontrar um culpado. E geralmente esse culpado é a tecnologia. Uhum. Né? Porque ela pergunta para alguém, por que você não usa o sistema? Eu esqueci a senha. Então pronto, a senha, o login, é difícil de mexer. Quando a gente olha para não é amigável. Quando a gente olha para esses sistemas, né, lá em 2009, quando a gente começou, de fato não eram. Né? Um dos trabalhos que a gente fazia era tornar mais amigável. A gente fazia uma camada de interface, uma página inicial para facilitar as pessoas a navegarem naquele sistema. Hoje em dia, sistemas de aprendizagem, a gente chama um LMS, né? Learning Management System. Sistema que ajuda a usar o sistema. A gente monta um sistema para ajudar a usar o sistema, é isso. Né? Mas hoje esses sistemas são amigáveis, eles não são mais tão complicados, né? Mas a equipe lá acaba atribuindo, né, a dificuldade de engajar as pessoas para aquele sistema. E o trabalho que a gente faz é, vamos ver, né? Porque talvez o seu sistema não seja tão ruim quanto você acha. O que pode ser ruim é a atratividade do treinamento. É o jeito que você está convidando as pessoas, né? É o processo que isso está organizando. Quem está entregando o sistema, o treinamento. Como a pessoa que é responsável pelo treinamento se relaciona, né? Se relaciona, como é que vem isso, né? Como é que a própria liderança, geralmente é ali que está né, já que estamos entre líderes, né? O principal gap como é que a liderança está usando? Porque se ela não usa e não dá exemplo... Não vai fluir. Né? Ou se ela não diz, olha... Porque as empresas precisam que as pessoas se desenvolvam, mas não deixam nós fazer isso no horário de trabalho.
né? Quer dizer, é trabalho também. Que é trabalho também, né? Um dos principais consultores nesse assunto, o Josh Percy, né? Ele tem um modelo que ele chama Learning on the Flow of Work. Você aprende no fluxo do trabalho. Né? E eu acredito que a gente está indo para um modelo de tanta transformação no mundo do trabalho, no mundo em geral, que o que precisa acontecer agora é que a gente precisa trabalhar enquanto aprende, não aprender enquanto trabalha. Né? Então eu tenho que trocar merece um reforço aqui. Trabalhar enquanto aprende e não aprender enquanto trabalha. Não aprender enquanto trabalha. Porque o erro faz parte do processo. O erro faz parte do processo. Não existe a perfeição exata, ela tem tudo, tudo vai estar do jeito que foi treinado, preparado. De repente um improviso, de repente uma dor de cabeça, de repente uma mulher tem um parto no voo. E pronto, já mudou todo mundo. Muda todo. Você sabe, não tem procedimento que que cubra esse tipo de coisa. Você é uma empresa de educação corporativa com foco em tecnologia. Só que você comentou que também faz conteúdo. Fazemos conteúdo. Você tem essa estrutura interna? Temos essa estrutura interna. Contrata especialistas? Temos uma estrutura interna de profissionais que são capazes de ouvir o conteúdo que precisa ser feito e produzir. A gente produz o conteúdo sob demanda. Né? A gente uma vez foi contratado para fazer um treinamento para a Ambev, sobre liderança. E a gente falou, preciso falar com o líder. Não, o líder não tem tempo. Faz aí um treinamento. Eu falei, não, vocês são a referência de treinamento, sim, claro, de liderança. Não vamos pegar um modelo eu não vou esquecer igual a quem? Qual empresa que você... Não tem sentido. Não tem sentido. Então aí a gente tem que ouvir e tirar os elementos relevantes que eu vou transformar em pequenas pílulas, né, que a gente vai evoluir para aquela liderança ser desenvolvida do jeito que a empresa precisa. Além de talvez reforçar e perceber os pontos fortes para que possam ainda ser reforçados, melhorados, sem dúvida. Talvez seja a grande força sem dúvida que uma empresa tem no processo, não de liderança, mas qualquer que seja. De qualquer que seja. Atividade. Qualquer que seja, né? Mas eu dei uma próprio serviço a cliente. Fiz a pergunta que ela falou assim, é uma empresa de educação que usa tecnologia, não. Uma empresa de tecnologia que adaptou para a educação. Muito mais foco em serviço e conhecimento e educação do que no uso da tecnologia. Né? Vamos imaginar aqui, eu tenho uma empresa, talvez lá alguém, você esteja aí com a gente, eu tenho uma empresa de treinamento, desenvolvimento de pessoas, que ele seja em liderança, que ele seja impulsionamento, como tem muitas pessoas fazendo impulsionamento de gestão, tem muita gente que assim sonha, agora eu desejo ser palestrante, eu quero colocar isso no ar, claro, pensando na empresa, mas também pessoa física que deseja utilizar seu conhecimento e tecnologia, talvez até para um aspecto pessoal. E daí? Como é que funciona o sistema? Primeiro você vai ouvir a necessidade, as dores que você acabou de falar com a Ambev, e primeiro entender o papel e a necessidade do líder para depois montar um programa para depois oferecer. Isso. Então, assim, desde o processo básico de surgir a necessidade, ou a dor, como você falou agora há pouco, das empresas ou pessoas, para depois como é que vão fluindo os trabalhos, depois assim, se a empresa tem ou não plataforma, se ela tem plataforma, de que maneira melhor usar a totalidade, a capacidade da plataforma, ou vender uma plataforma, que você falou também que oferece, disponibiliza uma plataforma, e aí no final todo mundo fica feliz. Como é que é esse processo? Pensando lá, eu estou querendo te contratar, para você que está com essa ideia, quem sabe talvez seja para você. Vamos lá, a gente vai primeiro precisar entender efetivamente qual que é essa sua grande necessidade. Né? Sempre focado em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Treinamento e desenvolvimento de pessoas. Qualquer que seja a área, qualquer ou área mais técnica, ou área mais comportamental. Qualquer que seja a área. Se a sua demanda é uma demanda extremamente técnica, eu vou contar com um conteudista que vai me apoiar. Se você não conseguir, eu vou primeiro tentar tirar isso o máximo de você, porque você é o maior especialista nisso. Né? A gente está acostumado a ver, assim, o cara é um grande CFO, mas é um péssimo professor. A gente vê muito disso, né? O Reinaldo sabe bem isso. Né? Um excelente profissional, mas ele não consegue dar aula, ele não tem esse skill. Então, o que a gente ajuda ele é a organizar o pensamento dele, a organizar esse conhecimento todo que ele tem em um conteúdo, que pode ser um vídeo, pode ser a gente hoje chama de one page, né? Um treinamento que fica numa página só, que eu vou descendo a página, quase como um papiro, eu acho ótimo. Né? A gente voltou ao papiro, né? Vou abrindo aquele papiro e vou descobrindo novos elementos de conhecimento. Eu vou desenrolando. Então eu vou organizar esse conhecimento para facilitar a transmissão dele.
E aí eu vou produzir um conteúdo a partir do seu material bruto, eu vou lapidar esse material bruto para produzir, adequar para o público-alvo. Você usa recursos talvez instrucionais, tais como dinâmicas, Sim. games? Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Porque utilizamos todas essas dinâmicas de pedagogia, didática, que são necessárias para cada elemento daquele. Né? A gente tem um foco grande, tem bastante coisa de conteúdo online, eu acabo produzindo isso dentro do universo do online. Quando a gente vai para as dinâmicas de sala de aula, eu levo alguns elementos desse para fazer as dinâmicas e processos em salas de aula, para explorar elementos diferentes do elemento teórico. Né? Uma coisa é eu chegar lá e fazer uma apresentação com um PowerPoint ou com um deck de slides. Outra coisa é eu explorando aqueles elementos com a capacidade de cada pessoa que está dentro daquela sala de aula para fazer que ao final eles entendam o que estava naquilo. Porque geralmente a gente trabalha com comunicação, sabe, né? Em 3 minutos você perdeu o cara, você vai continuar falando sozinho lá na frente. Verdade. Então a gente tem que pensar como é que eu mantenho a atenção dessa pessoa e o engajamento dela no processo de aprendizagem. Faz mensuração de resultado depois, com avaliações, tem que fazer. Práticas, com provas. Tem que fazer. Essa é outra grande dor da área de treinamento. Né? A gente vê as pesquisas da ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, vê lá como é que são as mensurações. A maioria das pessoas faz o treinamento que a gente chama de avaliação da reação. Você gostou do treinamento? Né? Você só mede aquele momento. Sim. A gente ajuda as organizações dos nossos clientes a fazer isso durante todo o processo. Porque eu preciso treinar alguém para que eu mude o comportamento de alguém. Para que eu melhore a performance de alguém. Quem é que vai saber se isso melhorou? O líder dessa pessoa. Então eu tenho que ter um processo que vai acompanhar com esse líder. Olha, quando você colocou lá a Mariazinha e o Josézinho lá para fazer o treinamento, né? Eles fizeram o treinamento. Eles melhoraram? Eles estão atingindo o que você precisa? Estão mais alinhados com a cultura organizacional? Estão. Beleza. Essa é uma mensuração que, do meu ponto de vista, é a mais eficiente, a mais importante. É a avaliação do resultado. Não é? Que é muito mais difícil de fazer. Especialmente quando a gente faz de treinamento de venda. Né? Aí eu pego, a venda melhorou? Melhorou, mas ela melhorou por causa do treinamento? E para a empresa, vem lá o ROI, não? O famoso ROI. Vale a pena esse investimento? Até que ponto que eu estou perdendo dinheiro ou se de fato fazendo um investimento? Exatamente. Por isso que as empresas hoje têm essa área que chamam de Learning Analytics, né? de análise dos dados relacionados ao aprendizado, para poder fazer essa mensuração durante o processo todo e conseguir também isolar eventos externos que possam ter contribuído para o resultado e você achar que é um pouco do treinamento. A gente tinha uma máxima em marketing, né? Em marketing falava que metade do treinamento, do investimento em marketing, você consegue provar a eficiência dele, mas você só não sabe qual metade. Você faz investimento em marketing. 70, 20, 10, tem outras metodologias. São as metodologias que apoiam. Que é o jeito que você tenta de fazer mão na massa, né? Aprender. A gente aprende fazendo, né? A gente pode usar a sala de aula, pode usar o e-learning, pode usar o que for, mas a gente tem que aprender fazendo. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer minha, mas depois eu te faço uma pergunta aqui na minha cabeça agora, não quero perder a chance, mas você ia perguntar agora há pouco. Eu acho que ele já respondeu, porque eu queria saber, na tecnologia, no seu programa, o que torna o treinamento interessante. Porque eu fiz vários treinamentos online e eu achei, assim, muito ruim. É como se fosse uma sala de aula, só que no virtual. Vamos lá, o que torna ele interessante? O orçamento disponível para que eu faça de forma interessante. Claro, né? Interessante para quem faz e para quem recebe. E eu entendo que é a adequação da linguagem. Né? Porque essa é outra questão que as companhias enfrentam e é por conta do... Eu posso ter um orçamento maravilhoso, mas eu vou fazer um treinamento para 10 mil pessoas. Mas dessas 10 mil, uma parte tem um vocabulário, é liderança, outra parte é média liderança, outra parte é operacional. A gente, na nossa história, já se deparou com coisas do tipo, pegue o mouse e aponte. Tem que deixar essa instrução. Né? E a pessoa pediu ajuda porque ela pegava o mouse e apontava para a tela. Né? Então, assim, como se fosse um 2010, né? As pessoas seguramente sabem hoje usar muito melhor a tecnologia. Mas é a questão de entender qual que é o meu público-alvo. Eu vou ter o vocabulário deles, porque pode ter sido chato para você
e super difícil para alguém que não tem a sua bagagem, seu vocabulário. Então é entender o que é importante eu passar. Isso, tal elemento. Como é que eu comunico este elemento para públicos diferentes para provocar a transformação que eu preciso naquela pessoa. Isso é desafiador, não é em todo lugar que a gente consegue fazer isso. E aí, inevitavelmente, caímos no que a gente chama de retorno à média, né? Vou fazer vou fazer para 10 mil. Mudar comportamento é uma atividade crística, né? Acho que só Jesus mesmo conseguia mudar. E é o grande desafio, é para isso que a gente treina uma pessoa, né? Quando a gente implementa um novo sistema, eu preciso fazer com que o jeito dele fazer uma determinada forma, o hábito mude, é outro hábito, né? Então tem uma mudança humana que é importante e as empresas se deparam com essa dificuldade de segregar regional, vocabulário diferente, demandas diferentes. A gente estava falando, né, de uma agência de viagem. Não preciso fazer uma campanha de treinamento para ensinar alguém que está em João Pessoa vender um pacote para o Nordeste. Acaba sendo replicado de pessoas que têm uma certa experiência, talvez não precise tanto de uma estrutura externa para desenvolver. Eu acompanho assim o desenvolvimento e implantação de universidades corporativas, começando lá com a Marisa Éboli, só uns 10, 15 anos atrás, e que de fato começou a implantar, né, começaram a trazer coisas de fora em relação ao que é uma universidade corporativa. Isso. Porque havia antes os departamentos de treinamento, nos quais eles buscavam as alternativas de mercado em função de dores pontuais, e depois o processo foi evoluindo. Evoluindo a ponto de que muitas empresas agora têm lá a sua moçada fazendo universidades corporativas. Até que ponto que as pessoas que estão hoje cuidando pela sua visão e experiência, já que você lida diretamente com a implantação e com universidades corporativas, estão devidamente preparadas, prontas para esse tipo de trabalho? Porque eu vejo assim, uma moçada que chegou aí, olá, vamos fazer esse trabalho. Porque assim, as pessoas eram tipo raiz, né? Viviam o problema, então entendiam e faziam. Até que ponto que a universidade corporativa trouxe, de fato, essa evolução, ou manteve num patamar, ou estão devidamente preparados para absorver toda essa necessidade de dores que estão acontecendo nas organizações e buscando efetivamente as alternativas melhores do mercado para, de fato, dissolver as dores. Porque eu vejo assim, algumas regras são básicas. Não, os treinamentos que eram mais antigos, não eram que eram mais antigos, mas que eles tinham um nível de profundidade maior, uma carga horária maior, no qual se praticava bastante, além disso, do aspecto teórico. Mas assim, a gente tinha mais tempo para aprofundar certos conceitos e no fim as pessoas mudavam, em curto espaço de tempo, mudanças, claro. Depois iam aplicar, treinar e melhorar com o tempo. Mas hoje não, os treinamentos são práticos, rápidos. Hoje esses workshops, depois assim, trabalhos mais pontuais. O microlearning também vem com a novidade, passo a passo a pessoa vai desenvolvendo. Até que ponto que as pessoas que estão de fato nos bastidores cuidando das universidades corporativas, sob a sua visão, já que você acompanha também esse processo, talvez até tão mais diretamente do que a gente aqui, estão devidamente preparadas e prontas para fazer esse trabalho de qualidade para de fato as empresas consigam efetivamente mudar o comportamento e a atitude das pessoas. Esse cenário que você descreveu, de antigamente a gente tinha mais tempo para fazer, nasceu lá com o OIM, né? A gente fazia em OIM, desenhava os procedimentos, e o treinamento muitas vezes era se siga o procedimento. Você tinha uma forma de trabalho das organizações que era estável. Hoje não é mais, né? A gente pode trazer um elemento de estabilidade num processo de logística de uma empresa de varejo, mas os processos mudaram bastante. Né? Apoiados pela própria tecnologia. Apoiados pela própria tecnologia. Né? Quando uma empresa te oferece fazer uma entrega para você em 15 minutos, né? Isso é algo que era absolutamente impensável, né? Há meses atrás. Há meses, não é nem há anos atrás, há meses atrás. Né? Então você tem uma mudança do contexto das organizações e do contexto da forma de organização do trabalho que demanda isso. Inevitavelmente, as pessoas que estão trabalhando nas universidades corporativas também estão em processo de eterno desenvolvimento e evolução. Sim. Né? Não diria que tem ninguém pronto para fazer nada, né? Nem para ser CEO, né? Nunca está pronto, né? Você não está acabado. Então, o que eu percebo
esses times mais novos hoje que estão lidando com isso são os times que contribuem muito mais para esses processos, né? Seguramente a gente não estaria gravando isso aqui sem passar por um grande treinamento sobre como é que a gente grava, como é que calibra a luz, mas felizmente a gente tem gente que tem mais agilidade, facilidade e a tecnologia deixa as coisas mais à mão para que ela consiga evoluir. Então, nesse sentido, eu entendo que as pessoas estão sim em processo de desenvolvimento como todo mundo. Mesmo as pessoas que estão extremamente avançadas nesse processo, tem coisas que estão aprendendo o tempo todo, usando dados, né? Como é que eu tiro a melhor informação sobre aquele treinamento, sobre o meu público, sobre as características da minha cultura organizacional. Cultura organizacional é super importante. Então, eu entendo que estamos sempre em um processo de aprendizagem, um processo de evolução, né? Os desafios se mantêm. Eu preciso continuar tirando alguém de um fluxo de trabalho para ir para uma sala de aula, ou para sentar na frente de um computador, ou na frente do seu celular, ou interagir com o treinamento. Da mesma maneira, eu entendo que os processos de transmissão de conhecimentos para isso também evoluíram. Então, eu, de fato, não preciso mais ler Quais vocês usam hoje, assim, que você entende que são, assim, o que está hoje em moda, você fala em moda em termos de o que é o mais dinâmico, o que mais é aceito por essa moçada. Essa moçada. Que é outra mentalidade do que havia. Que é um grande desafio, né? A gente precisa fragmentar o conteúdo para entregar ele fragmentado, né? E se esforçar bastante para conseguir consolidar e ajudar essa compreensão lá no fundo. Para colocar na prática e, de fato, gerar a mudança esperada. Para gerar a mudança esperada. E muitas vezes não dá tempo. Às vezes a gente começa a trabalhar com uma pessoa, a gente está 17 anos numa empresa, você imagina a quantidade de gente com quem a gente já interagiu, né? E muitas vezes a gente começa um projeto, que é um projeto que vai durar 1 ano, né? E muda o nosso interlocutor 2 ou 3 vezes. Então, né? Essa é uma realidade. Então, a gente acompanha um pouco o que tem de tendência, de pesquisa. A gente está vendo, há pouco tempo saiu aí a notícia, né, que a própria Netflix, nos seus roteiros, repete as informações. Repetir é uma função importante em comunicação, em aprendizado, né, para eu poder consolidar aquela informação, cristalizar. Então, à medida que eu tenho uma empresa de entretenimento fragmentando seus roteiros, repetindo informações, ela está me dando dicas de que, olha, do jeito que a gente está, eu preciso fazer a mesma coisa para eu produzir o treinamento. Nesse sentido, trancar todo mundo por 8 horas e esperar que isso resolva, não vai resolver nada tão brevemente, né? Então, esse é o elemento. E a história do microlearning, só para fechar, acho que é importante a gente também pensar, não é só... As empresas estão focando no micro, tem que focar no learning. O que é o elemento mínimo que eu preciso transferir? O que é o objeto que eu preciso, né? O objeto de aprendizagem que está implicado nessa transformação que eu preciso fazer, né? E usar as tecnologias da melhor maneira para isso. É por isso que a gente, quando faz o treinamento, ele vai estar escrito, faz um podcast dentro da empresa. As empresas usam muito podcast corporativo, faz o podcast, junta lá na frente com uma palestra, segue depois com algum outro processo. Então, esse trabalho das áreas de desenvolvimento com seus fornecedores, ele tem que ser muito mais integrado do que pegar uma pesquisa de clima e falar assim, eu preciso de um treinamento de feedback. Esse é o básico, né? E aí a gente tem que falar, olha, por que você precisa do treinamento de feedback de novo, né? A gente precisa ajudar as pessoas a perceberem que, às vezes, toda conversa é um feedback. Né? Que não necessariamente aquele ritual, né? Senta aqui, fechamos as portas, para você não fugir, nem pular pela janela, fecha a janela. Para te entregar o sanduíche, né? Aquele famoso sanduíche. Então eu entendo que sim, as pessoas estão em desenvolvimento, o que é ótimo, né? E o ambiente corporativo também está, e para isso eu preciso pegar essa esteira, né? Diferente de um contexto acadêmico, que muitas vezes... Numa sala de aula, você tem 1 ano para consertar um negócio. Ou mais, às vezes 2 anos. 2 anos para fazer um negócio e consertar. Numa empresa, você tem 6 meses, tem que estar funcionando. Então... Ulisses, assim, vamos pensar. Tem alguém aqui que está interessada em querer te contratar, saber um pouco mais. E que conselhos que você daria para essa moçada que está chegando agora, tendo em vista as tendências de inteligência artificial e utilizando treinamentos agora mais e mais em microlearning? Não significa que por ser micro...
Na verdade, são pequenas, você acabou de dizer, desmembramento, na verdade, não são micros treinamentos, são grandes treinamentos subdivididos em etapas, e cada etapa tem a sua função, e que crescidas junto com outras etapas, vão formar todo o processo de mudança, nova mentalidade, transformações que são esperadas pelos treinamentos. Que conselho você daria para essa moçada, para esse pessoal que está chegando agora no mercado, em relação ao treinamento e desenvolvimento de pessoas, levando em consideração a nossa atual realidade? Vamos lá. Tem bastante tempo, né? Vamos. Não, tem acho que a principal coisa, e que é a mais desafiadora, é entender efetivamente o que a sua empresa precisa. Ela faz um planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico vai demandar um conjunto de competências, um conjunto de habilidades. Então, entender isso. Isso é o principal. Para você daí partir para entender. Eu já tenho, não tenho, o que eu preciso desenvolver e o que eu preciso criar do zero. Às vezes, eu preciso de uma competência nova que não tenho, vou precisar criá-la do zero. Aí um pequeno detalhe da sua resposta é que nem sempre as empresas têm a percepção das suas dores. Não tem. Tem lá um problema de estar faltando, não está tendo um problema, não está conseguindo ter lucro, não está tendo um trabalho, tempo, ou seja, não consegue. Às vezes um bom consultor, primeiramente, vai fazer todo o levantamento, para depois criar produtos que atendam a essas dores e resolvam aquelas dores. Isso. É entender quais são essas dores da organização. E essas dores podem estar tanto na não sei o que está acontecendo, quanto eu vou precisar destas outras competências daqui para frente. A minha empresa vai mudar. Né? Então, entender isso é fundamental. Encontrar quem domina esse assunto. E trabalhar com quem domina esse assunto para produzir os conteúdos que você precisa para fazer isso. Às vezes os assuntos são muito diversos. É difícil encontrar quem domina. Nesse sentido que você vai encontrar consultorias de treinamento que vão te ajudar a encontrar esses profissionais ou extrair isso, porque às vezes esse conhecimento está dentro da organização. Muitas vezes ele está dentro da organização. Como é que eu encontro ele dentro da organização para fazer? Uma dica que eu considero fundamental é cuidado com as modas. A gente usou essa palavra. Cuidado com as modas. Né? As pessoas aprendem da mesma forma desde os sumérios. Né? As tabuletas de argila com escrita cuneiforme, a gente na arqueologia encontra várias iguais e a inferência era cópia. As pessoas copiavam para poder aprender aquele alfabeto que era super complicado. Né? Até chegar ao alfabeto com letras, né? Entender aquele alfabeto. Então eu tinha que copiar. Não mudou. A gente tem uma tendência a achar que não é. Pelo fato o ser humano agora muda. Não aprende do jeito mais depressa. A gente aprende do mesmo jeito há 6.000 anos. Que é, eu tenho que copiar o líder. Eu tenho que aprender com quem sabe. E exercitar e errar. É assim. Michelangelo não fez aquela escultura do nada. Ele aprendeu. O primeiro trabalho dele como estagiário do professor dele era comprar mármore. Então ele aprendeu a comprar o mármore. Então quando ele foi fazer o Davi, ele já sabia que pedra era aquela, porque ele tinha aprendido aquele processo. É assim com todo mundo. Ninguém vai nascer sabendo, ninguém não vai aprender de uma hora para outra com um processo inovador e disruptivo. Agora a IA ensina. Não ensina. A gente precisa consolidar, cristalizar, exercitar, criar as nossas hipóteses, praticar. Isso leva tempo. Você pode acelerar algumas coisas dessa com o uso de tecnologia. Eu posso facilitar isso. Mas eu não vou mudar. As pessoas não vão mudar o jeito de aprender. O que muda é a tecnologia que estão tentando te vender para dizer agora vai ser mais rápido. Não vai. As pessoas... Você paga aí 2-3 dias pagando 40, 50 mil reais no treinamento que no final... Ó, que bonito, foi legal, aprendeu? Essa aqui é... Isso. Eu gostei. Foi legal. Foi legal. Foi legal. Pergunta, mas... Não, já ele deu uma aula, tanto que eu fiquei calada hoje, porque ele falava tão bem, falei, não vale a pena interromper, né? Ô Luiz, olha, nosso momento agora é de te agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast. Obviamente trouxe toda uma riqueza de conhecimento, de cultura, de experiência, de muita sabedoria, fazendo o que você faz. Para nós aqui é um orgulho te receber. E, obviamente, assim, as pessoas que vão também assistir, já estão assistindo, ou vão assistir depois, vai ser um prazer você também poder compartilhar isso com as pessoas que você julga que vão se beneficiar com essas informações todas que o Luiz trouxe aqui para a gente, tá bom? Então, Luiz Comar, muito agradecido pela sua participação em nosso programa.
quiser um recadinho final, uma palavrinha final. Eu que agradeço. Deixa eu agradecer Por também. favor. Nós te convidamos, né? Você foi muito referenciado lá pela minha equipe. E nós agradecemos muito tudo que você trouxe hoje de ensinamento, que eu tenho certeza será muito útil aí para o nosso público. E até para nós, né? Que tem coisas que foram realmente muito diferentes do que a gente imagina. Muito obrigado, obrigado. Cadê o seu cartão? Não uso o cartão. Nossa, Estou querendo voltar a usar cartão para facilitar isso, porque a gente cai nessa onda de que tudo mudou, não mudou. As pessoas continuam precisando de um cartão de visita. Eu agradeço vocês pela oportunidade, espero ter contribuído, dado algumas ideias ou levantado algumas questões. Estou à disposição, tá fácil de me encontrar por aí nas redes, estou à disposição. Dá o seu LinkedIn. Luiz Comar, tudo junto, simples assim. Aquele monte de linkedin.com acho que é /IN /Luiz Comar, Luiz com Z. Estou disponível, posso ajudar com o maior prazer, adoro trocar ideias, é o jeito que eu aprendo trocando ideias. Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter contribuído um pouquinho. E para você que esteve com a gente até agora, um abraço, espero que tenha gostado, compartilhe com outras pessoas que você acha que vão se interessar por isso. Um abraço e até o nosso próximo programa aqui com a Nancy. Um abraço, até lá.